Vamos de primeiro balanço literário. Oi, gente, aqui é a Julia Sena e você é muito bem-vindo ao meu canal Lê com Propósito. E vocês já viram aí no começo do vídeo que nós vamos ter, enfim, o primeiro balanço literário desse semestre. Na verdade, não é nem o primeiro, porque a gente já teve aí o vídeo com as minhas leituras do primeiro trimestre, mas nós vamos responder a clássica book tag do 50% aqui nesse canal também. Mas antes de ir pro vídeo, eu já quero pedir pra vocês que chegaram por aqui por causa desse vídeo, que querem ver qual foi o meu balanço do semestre e ainda não são inscritos no canal, pra se inscrever. Gente, sério, esse canal aqui tá muito legal. A gente fala sobre ficção cristã, sobre livros clássicos. Então, se você gosta desse tipo de livro, esse é o canal certo pra você. Não deixe de se inscrever e também dá um like. Já comenta aqui pra mim qual foi o saldo de vocês aí do semestre. Eu quero saber quantos livros vocês conseguiram ler no semestre e qual foi o livro favorito de vocês. Eu sei que é difícil responder, mas vamos aqui nos comentários recomendar livro bom. E eu quero pedir pra você também que costuma comprar itens pela Amazon para comprar com o meu link, tá sempre aqui na descrição. Eu vou deixar os livros citados também na descrição, caso você se interesse por algum. Compra com o meu link, me ajuda a pequena comissão e não paga nada mais por isso. E agora, estou aqui com a minha colinha, porque são 15 perguntas. Então, assim, não consigo decorar, gente, eu sou péssima nisso. Então, eu anotei tudo aqui, selecionei os livros e vou ler para vocês. A primeira pergunta da tag é: o melhor livro que você leu até agora? E sim, essa é a pergunta mais difícil de ser respondida. Eu li muita coisa boa esse ano, mas eu tô tentando focar no livro que mais me marcou mesmo. Se foi um livro que me marcou esse ano e não poderia deixar de ser O Peregrino, gente, nessa edição linda que eu adquiri recentemente. E O Peregrino, ele conversou muito comigo, porque foi um livro que falou com a minha jornada de fé, com a minha caminhada cristã, e tem me alimentado ao longo de todo esse semestre. Eu sempre tô revisitando o que eu aprendi nesse livro, então, até então, O Peregrino é meu livro favorito do ano, não tem como escolher outra coisa, apesar de sim ter tido muitos outros livros. Eu quis pensar realmente no livro que eu continuo ruminando, então O Peregrino tá aqui para responder essa pergunta. A próxima pergunta quer saber a melhor continuação que você leu até agora. E, gente, eu fiquei pensando muito tempo nessa resposta, porque eu realmente achava que eu não tinha lido nenhuma continuação. Mas aí eu me lembrei que eu li um e-book que meio que é continuação aí de uma série que eu gostei muito, que é O Órfão da Cidade Escura. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. E ele é meio que continuação aí da série, né, da trilogia, não sei, da Escolha do Verão. A gente já tem o lançamento do segundo livro aí da série, mas O Órfão da Cidade Escura, ele tá aí no meio do caminho também. E eu li, eu gostei bastante da experiência de ter lido esse livro, porque eu tava com saudade desse universo e muito empolgada pra esse lançamento do segundo livro. Então, O Órfão da Cidade Escura responde essa pergunta. Próxima pergunta: a melhor leitura de lançamento deste ano? E, gente, eu não sei se eu li muitos lançamentos esse ano, mas eu li um que me marcou, que é de uma amiga querida, a Eide, que é Borboletas Não Voam Se Estiverem Frias. Eu vou deixar a capinha dele aqui. Tô louca pra pegar o meu físico em mãos. Eu vou pegar agora em julho, né, na FEFIC, mas ainda não tenho. Gente, esse livro me marcou muito, porque ele é um drama cristão muito bem construído. É um drama cristão que fala da nossa jornada também, desse encontro com o Senhor, da mudança com o Senhor e principalmente da gente se deixar transformar pelo Senhor. Porque não é simplesmente encontrar o Senhor e ter a vida transformada. A gente precisa abrir espaço para que Ele venha curar as dores e as feridas. E esse livro falou exatamente nesse ponto comigo, então tinha que estar aqui. Foi um dos melhores livros que eu li também esse ano e o lançamento que eu mais esperava e que eu amei ter lido. O livro que mais te decepcionou esse ano? Gente, e sinceramente, não teve livro que me decepcionou esse ano. Porque os livros que eu não gostei, eu não esperava muito deles. Eu acho que pra gente se decepcionar, a gente tem que esperar alguma coisa do livro. E não teve, assim, uma leitura que eu li e eu esperava algo a mais e aí não me entregou. Então, pra essa pergunta, não teve um livro. O livro que mais te surpreendeu nesse ano? Outro queridinho nacional que me surpreendeu muito, que eu amei, que é Flor de Gilgal. Eu também não tenho físico, capinha aqui, mas eu vou pegar o meu físico na FEFIC também. E ele me surpreendeu muito. Eu gostei demais dessa leitura. Me prendeu do começo ao fim. Eu não sabia o que esperar, porque ele é uma ficção histórica. E eu não sabia o que esperar, quais personagens estariam ali.
E eu me surpreendi demais com a história. É um romance histórico que se passa no tempo ali de Josué. E, gente, meu Deus, como esse livro me fisgou. Eu não queria largar. É aquele tipo de livro que você não quer soltar por nada. Eu li os primeiros 50% numa noite, gente. Eu tava viajando aí numa noite, eu peguei o livro, devorei os primeiros 50%. E o restante do livro eu só demorei um pouco pra ler porque eu não queria largar. Eu não queria, entendeu? Eu não queria terminar o livro pra não correr o risco de eu me sentir órfã, coisa que eu senti. Eu quase fiquei em ressaca literária por causa dessa história. Então, assim, amei, me surpreendeu demais, com toda certeza. Sexta pergunta. Novo autor favorito que lançou ou você conheceu nesse ano? E assim, dado o que eu já falei até aqui, a Jéssica de Almeida, que é a autora de Flor de Gilgal, se tornou uma autora favorita pra mim. Eu tô muito ansiosa pros próximos lançamentos dela. Já fiquei sabendo aí que vem aí o próximo livro da série dela aí que inclui Flor de Gilgal e estou muito ansiosa. Eu estou naquele nível assim que eu quero ler até a lista de compras dela. Eu tô tietando mesmo lá no Instagram, falando sempre. Tô louca pra ver ela na Fefic, dar um abraço nela e falar: lança mais livro pra alimentar essa fã aqui que se sente órfã depois de Flor de Gilgal. Sétima pergunta. O livro mais diferente que leu até agora. E para essa pergunta nós temos aqui todas as minhas libélulas, porque ele é divulgado, né, pela autora, pela editora também como um terror cristão. E, gente, só isso já faria o livro ser muito diferente, né? Mas a minha experiência com o livro também foi bem diferente do que eu imaginava. É um livro que, pra mim, é uma fantasia alegórica, assim como Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Aí nós temos aqui monstros representando tanto o lado, né, do Espírito Santo, o lado do bem, quanto o lado do mal. E isso foi um ponto que eu achei interessante. Aqui nós vamos ter personagens que precisam lutar com monstros para proteger a Bíblia, mas nesse meio tempo eles são jovens, então eles têm suas inconsequências também. Então, assim, muito diferente do que eu imaginava, do que eu esperava e de tudo que eu li também esse ano. E eu prometo vir falar sobre ele com mais detalhes, né, no nosso videozinho aí de leituras do segundo trimestre. Próxima pergunta, número 8. O personagem favorito mais recente. E, gente, no meio de vários livros que eu amei, sim, tiveram personagens que eu amei. E aí eu trouxe um pra exemplificar aqui pra vocês, que foi a nossa mocinha aqui de Os Clãs da Lua, a Taluia. Eu gostei muito da Taluia, porque eu me vi nela muito. Sabe quando você é jogada em algo que você não sabe se você vai conseguir superar, se você vai conseguir fazer? Então a Taluia, ela é jogada aqui numa missão e ela foi escolhida desde sempre, não é ao acaso, porque com o Senhor não tem acaso, né? Mas pra ela parece muito um acaso, ela tá vivendo uma vida totalmente diferente e aí de repente tudo muda e ela tem que lidar com tudo isso. E ela se questiona muito se ela vai ser capaz disso e isso me fez me identificar muito com a mocinha. Quem nunca se questionou ou questionou Deus se realmente seria capaz de cumprir uma missão grandiosa que ele tem pra gente, sabe? Então, Taluia, uma das minhas personagens favoritas desse ano. Nona pergunta. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E eu acho que esse é o único livro não cristão que eu vou mostrar aqui na lista. É Como Tigres na Neve. Eu li esse livro no nosso clube local aqui da minha cidade. E aí a gente geralmente escolhe livros pra sair um pouquinho da zona de conforto. E foi isso que aconteceu como Tigres na Neve. Eu tinha muita curiosidade pra ler, porque eu particularmente acho essa capa muito bonita. E eu achei a premissa muito interessante, porque vai se passar aí na Coreia, né? No período da Segunda Guerra Mundial. Então isso me pegou, porque vocês, não sei se vocês sabem, mas quem é mais antigo no canal sabe que eu gosto dessa temática de guerra, né, de Segunda Guerra, Primeira Guerra, e eu gosto de estudar sobre, pensar sobre sempre e ter uma visão aí da Coreia do Sul, que tá super em alta hoje em dia, dessa guerra, me instigou bastante. E, gente, eu fui transportada pra um caos. Meu Deus, esse livro é um verdadeiro caos. Inclusive, eu não recomendo. É uma leitura que eu não recomendo. A pessoa tem que ter muito estômago para ler, tem que estar muito preparada. Eu devo falar um pouquinho mais sobre essa leitura também no nosso balanço do trimestre, mas em 2 cenas eu chorei. É um livro que eu guardo no meu coração com carinho, sim. Eu gostei de ter feito a leitura. Eu dei, inclusive, uma nota boa para ele.
Mas foi sofrido, foi sofrido. E eu chorei em 2 cenas aqui desse livro. E eu fiquei até surpresa por ter chorado, né, lendo esse livro aqui. 10ª pergunta. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E, gente, tiveram muitos livros que me deixaram feliz. Eu ri em vários momentos, em vários livros que eu tava lendo, inclusive Os Clãs da Lua, Todas as Minhas Libélulas também teve vários momentos divertidos. Mas teve um livro que eu gostei muito. Teve uma cena específica dele que eu, assim, quase rolei no chão de rir. E eu tô falando de Essa Dama é Minha, que eu também quero falar mais sobre ele no balanço aí do 2º trimestre. Mas foi mais um livro aí da Francine Rivers que eu li e eu gostei muito. Eu me diverti demais com o casal aqui desse livro. Eu ri em vários momentos, coisas que eles falavam, que eles faziam. Enfim, eu quero falar mais sobre ele no nosso balanço, mas foi um livro que me fez rir. Não foi um livro que de tudo me entregou o que eu esperava. Talvez esse aqui entrasse lá na lista de decepcionou, apesar de eu ter amado, e eu acho que por isso que eu não coloquei na lista. Mas eu esperava umas coisinhas a mais e eu posso falar mais abertamente com vocês sobre, com um pouquinho mais de, não de spoiler, mas um pouquinho mais de detalhes, se vocês quiserem, no vídeo de leituras. Inclusive, deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu falo com mais detalhes sobre esses livros que vocês ainda não viram aqui pelo canal. Próxima pergunta. Melhor adaptação literária que assistiu nesse ano? Gente, esse ano eu quase não assisti adaptações literárias, nem no cinema, nem em casa mesmo. Eu não assisti muitas adaptações. Esse ano a gente tirou pra revisitar Marvel, então, assim... não assisti. A gente assistiu muito Disney por causa da minha filha. A gente foi muito no cinema assistir Disney. Mas eu assisti uma adaptação literária e eu vou mostrar aqui pra vocês qual foi. Que foi do livro Mike 7. A adaptação é Mike 17, com o Robert Pattinson. Eu assisti e, assim, eu não sei se é muito fiel, se é a melhor adaptação literária, mas foi a única que eu assisti e eu gostei do filme. Eu achei um filme bem ok. Eu sei que a crítica divide muito opiniões, teve muita gente que não gostou, mas pra mim foi um filme ok e foi a única adaptação literária realmente que eu assisti esse ano. Próxima pergunta. Sua resenha favorita desse primeiro semestre? Gente, eu não tenho feito mais resenha propriamente dizendo. Eu tenho indicado livros, então eu vou tirar essa pergunta. Eu não tenho feito resenhas. Eu gostei bastante do nosso balanço, né? Do nosso vídeo de balanço de leituras do primeiro trimestre. É um formato que eu quero continuar trazendo aqui pro canal. Eu tenho gostado bastante também de dar dicas. Eu tô dando dicas lá pelo TikTok, né? Eu tô dando dicas, então, nos vídeos curtos também de livros, então eu tenho gostado desses formatos, mas não tenho feito mais resenha. Inclusive, se vocês sentem falta de resenha aqui no canal, também comentem aqui embaixo pra mim. Próxima pergunta, já estamos finalizando, gente. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou? E recentemente foi o meu aniversário e eu ganhei, sim, a edição mais linda dessa estante. O Peregrino Ilustrado. Gente, sério. Deixa eu abrir numa ilustração. Olha isso aqui. Eu não sei se eu consigo lidar com a lindeza desse livro. Olha isso. Não tem como, não tem como. Quando eu ganhei, assim, a minha amiga que me deu falou até que era muito difícil escolher um livro da minha lista pra me dar, mas assim, ela escolheu, sabe, o melhor de todos. Eu amei essa edição. Tenho livros lindos? Tenho, mas esse daqui, ai meu Deus, supera. A próxima pergunta quer saber livros que eu pretendo ler ou que eu quero muito ler ainda esse ano. E eu separei 5 livros, gente, que eu quero muito ler ainda esse ano, tá? Não vou fazer promessas, mas eles estão, assim, como prioridade mesmo no meu radar pro próximo semestre. O primeiro deles é Uma Noiva Alemã por Correspondência, da Cíntia Cerejo. Tá aqui na minha estante há bastante tempo. Saiu o 2º livro. Eu já estou com o 2º livro na estante e ainda não li o primeiro. Então, assim, preciso mudar isso. Então, esse aqui tá na minha prioridade. Eu tô muito feliz com a possibilidade da gente ler um romance de época com preceitos cristãos, sem muito hot sensualidade, sem coisas que são desnecessárias pra história.
então eu preciso pegar esse aqui o quanto antes. O próximo livro, a única coisa que me travou de pegar ele até agora é que ele é um calhamacinho, que é Nação da Cruz, da minha amiga Ana Teixeira. Eu preciso muito ler esse livro o quanto antes. E eu sei que eu vou amar, eu sei que eu vou gostar bastante. Tudo que eu vejo a autora divulgando, os leitores também divulgando sobre, eu sei que eu vou amar. Então eu preciso vencer aí esse medo de um calhamacinho e me jogar nessa história também. E eu espero fazer isso nesse próximo semestre. Próximo livro que eu quero ler também é um pouco gordinho, que é De Repente Esté. Eu quero muito ler esse livro, é da Kel. E, gente, recentemente foi divulgado que ele vai sair aí por uma editora e eu tô muito feliz com isso. E eu quero ler a versão independente pra, claro, depois que eu adquirir a minha versão de editora, porque eu vou adquirir em algum momento, eu comparar as duas versões. Próximo livro, Crisântemo de Ferro, que também tá me esperando há bastante tempo. Eu já tenho o segundo livro, né, que fecha a duologia, e eu ainda não li. Gente, eu preciso vencer isso. Ele não é tão grande. E eu quero muito ler ainda esse ano pra poder mergulhar nessa distopia com romance. Tudo que a Ioná coloca sobre esse livro, eu só sei amar. E o último livro da lista é Caledrina Sefir, e a Fonte Perdida, que é o primeiro livro da duologia de Caledrina. Eu nunca li nada da autora e eu quero muito ler. Essa edição também é belíssima. E eu ganhei de presente da minha amiga, a gente tem esse livro pra ler juntas, então eu quero que seja uma meta conjunta aí pro próximo semestre, a gente ler de repente aí a duologia, não tô prometendo nada, mas eu acho que se eu gostar muito do primeiro livro, é bem capaz que eu já vou querer ler o segundo também logo em sequência. Gente, é isso, esse foi o vídeo, esses foram os livros que eu tinha pra mostrar pra vocês, e eu fiz alguns pequenos ajustes na tag, eu não sei se vocês perceberam, porque tinha algumas perguntas que não faziam sentido pra mim, então eu cortei e fiz um formato bacaninha. Eu já fiz essa tag em 2 outros anos, se eu não me engano 2022 e 2023, eu não fiz em 2024 apenas, mas estamos aí com 2025, mais um ano pra tag, e esse foi o meu balanço semestral. Teremos o vídeo das leituras do trimestre, eu tô só esperando finalizar o trimestre, tô gravando o vídeo antes de finalizar o trimestre, mas, enfim, depois que eu finalizar o trimestre, eu venho também gravar o vídeo com mais detalhes sobre as leituras do segundo trimestre de 2025, tá bom? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!